Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. A graça e a paz de Deus esteja sobre todos vocês, amém? Vamos nos voltar para o nosso Deus com bastante concentração. Eu acho que quando a gente forma a igreja, né? Porque quando a gente se reúne que realmente a igreja está formada. Quando nós estamos sozinhos, nós somos o templo de Deus, mas quando tem duas pessoas, se forma a igreja, a reunião, amém? A congregação. E o propósito da igreja é adorar. O propósito da igreja, uma igreja edificada, ela adora a Deus, ela agradece a Deus e depois ela pede. Ela tem mais motivos para adorar, mais motivos para agradecer. Ela cumpre o papel dela de adorador em espírito e em verdade. E quando a palavra de Deus diz adorar em espírito, Jesus disse que a adoração a Deus deveria ser de todo o coração, amém? Então numa hora como essa, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que mostrar para Deus o meu interesse por Ele, eu tenho que mostrar para Deus o reconhecimento, e é dessa forma que vocês recebem as bênçãos de Deus, crendo que Ele existe, adorando em espírito e em verdade, que é o que Ele está procurando, e na mesma hora que Ele sonda o seu coração, Ele também vai ver o que você precisa. Então realmente pedir é um ato de fé, sim. As nossas orações de pedidos são atos de fé, sim, mas a adoração e o louvor abrem a porta do céu, amém? Então hoje nós vamos falar muito sobre o coração, mas o coração agradável a Deus é aquele coração contrito, é aquele coração, o coração que Deus gosta de repousar, de fazer morada, é o coração que se coloca como dependente, amém? Que se coloca como dependente, que se coloca em posição de adoração, de reconhecimento de grandeza, e esse é o culto agradável ao Senhor. Nós não fazemos um culto com um propósito nosso, mas o propósito é o propósito de quem? É o propósito de Deus. Então vamos adorar de todo o coração, entreguem-se de corpo e alma e espírito, apresentem os corpos de vocês. Quando a palavra diz apresentei os vossos corpos, é porque o corpo leva a integridade, e que realmente vá não só o corpo, mas que vá a alma e vá o espírito para Deus, que vocês não estejam aqui só de corpo, que os problemas sejam colocados de lado um pouquinho, mas adorem primeiro. Pastor, mas como que eu vou adorar com tanto problema? Não, você confia em Deus primeiro, depois você vai resolver o seu problema, depois você vai pedir. Confie em Deus, porque Ele vai te dar força, e nós vamos ver isso dentro da palavra, amém? Você tem que confiar em Deus, e quando a pessoa adora, independente das circunstâncias, ela está mostrando um grande sinal de desenvolvimento espiritual, amém? Então peça a Deus, coloque o seu coração diante dEle agora, e diga para Ele, apesar de tudo, eu venho aqui para te adorar, eu venho aqui, Senhor, eu venho aqui para reunir com os meus irmãos, para que nós possamos ser de fato a igreja de Jesus Cristo, a igreja que se reúne, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a pregação, mas antes nós te louvamos, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos que o Senhor é santo,
E nesse mesmo momento, meu Pai, buscamos essa comunhão, buscamos ser um com o Senhor, Deus soberano, Deus maravilhoso. Sem o Senhor nós não somos nada. Vai falando com Ele, igreja. Vai falando com Ele, diga que Ele é tudo na sua vida. Nós vivemos para o Senhor, queremos viver para o Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Feche os olhos e cante. E entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito, a igreja, e em verdade. Olha a harmonia. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. A igreja. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Faça silêncio agora, toda a igreja. Você concentra o seu pensamento somente em Deus nesse momento e peça a Ele para purificar o seu coração através da fé. Seja lavado através da fé. Abra em Jeremias 17. Vamos ver como é que é o nosso coração.
Jeremias capítulo 17. Glória a Deus. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco, que o nosso coração seja alinhado, o nosso coração esteja em sintonia com o nosso Deus, que é santo, que é soberano, que é poderoso, mas também nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor é amor. Então, meu Pai, fale com a igreja, fale com essa pessoa que precisa. Nós te pedimos e te agradecemos pela mensagem, pela palavra que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Olha o que a palavra diz, igreja. No versículo 7. Bendito o varão que confia no e cuja esperança é quem? É o Senhor, glória a Deus. Então veja que o problema nosso é onde nós colocamos o nosso pensamento. O que nós permitimos entrar no nosso pensamento e fazemos desse espírito o motivo da nossa alegria ou o motivo da nossa preocupação. Glória a Deus. Você tem uma experiência, você passa por uma dificuldade, você sofre por causa das pessoas, você sofre por causa das circunstâncias da vida, porque tem doença, porque tem crise, porque tem acidente. Amém? Mas a palavra está dizendo que a nossa confiança tem que estar em quem? A nossa esperança tem que estar em quem? Repetindo. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é no versículo 5, maldito o homem que confia no, versículo 5, maldito o homem, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Glória a Deus. Existem dois pensamentos, irmãos, olha para mim aqui, nós não vamos demorar muito não. Existe o pensamento de Deus e existe o pensamento do homem, vamos dizer 3, e o pensamento do diabo. Na hora do seu problema, você pode exercitar 3 pensamentos: o seu, o do diabo e o de Deus. Amém? Você pode ser enganado pelo seu pensamento, pode ser enganado pelo diabo e pode usar a sabedoria de quem? A sabedoria suprema de Deus que não falha. Eu não quero dizer que o ser humano ele não vai pensar, não é isso. Todo mundo tem que pensar. Todo mundo tem que pensar para chegar a uma conclusão das coisas. Amém? A igreja, ela ensina uma fé cega, mas eu não ensino fé cega, não. Eu acho que todo problema tem uma causa. Amém?
Eu tenho que descobrir qual é a causa do meu problema, eu tenho que buscar o aconselhamento com quem entende do meu problema, mas eu vou colocar minha confiança total em quem? Em Deus. Deus em primeiro lugar. Pastor, eu vou no advogado, eu vou no médico, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, mas eu vou estar firme com a minha fé, com a minha confiança em quem? Em Deus. Glória a Deus. O povo de Deus estava confiando no homem. Por que Jeremias chamou a atenção de Judá? Porque Judá se desviou da confiança em Deus para colocar confiança no homem. A sabedoria deles foi a seguinte: vamos fazer um pacto com o homem, porque nós vamos ficar garantidos. Vamos fazer um pacto com o mundo, que nós vamos ficar garantidos. Amém? Mas Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer que você confie nele em primeiro lugar. Não adianta você ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos uma capacidade de sabedoria? Temos. Você tem uma capacidade de analisar as questões? Tem. Mas vai chegar uma hora que esse pensamento seu, essa sua capacidade, ela vai chegar no limite. E Deus quer que você coloque a confiança em quem? Deus quer que você coloque a confiança nele. Só que o nosso coração, ele é perverso, ele é enganoso. Nós não podemos confiar no homem e muito menos em nós mesmos. Se Deus tem um pensamento para o assunto, é esse pensamento que tem que ser adotado. Digam amém. Se Deus diz na palavra dele que tem que se agir de uma maneira, ele já tem a receita para o assunto, você não vai se desviar por outro lado. A aliança do povo de Deus com Deus era o quê? Que o povo confiasse em Deus. E Deus seria o Deus dele e protegeria eles em todas as situações. Mas na hora do problema, o que eles fizeram? Eles procuraram aliança com o incrédulo. Glória a Deus. Por isso que Jeremias vai e vem com essa revelação. Ele vem com essa revelação. Maldito, versículo 5. O homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Aparta o seu coração do Senhor. Aí ele diz: porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A pessoa não vai conseguir se sustentar. Quem procurar força em si mesmo, ou quem procurar força em alguém, não vai conseguir se sustentar, porque as pessoas, elas nos decepcionam. Glória a Deus. Questões espirituais, irmãos, questões espirituais principalmente, questões, pastor, que eu estou aqui com um pensamento ruim, eu não sei o que eu vou fazer. Você vai dobrar o seu joelho e vai fazer uma oração a quem? A Deus. Digam amém. Pastor, estou procurando recurso aqui, estou procurando resolver aqui, ali, estou procurando uma maneira, mas eu não estou encontrando. Mas a minha confiança está em quem? Está em Deus, principalmente em Deus. Digam amém. Eu tenho, igreja, que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com o engano do meu próprio coração. Às vezes a gente acha que nós temos condições de resolver alguma coisa. Nós chegamos a uma conclusão, mas não é a conclusão que Deus gostaria que a gente chegasse. Nós nos firmamos em certas posições e não é a posição que Deus gostaria que nós nos posicionássemos. Principalmente quando nós não estamos andando dentro de quê? Quando você não está andando dentro da palavra. Porque o cristão, ele tem a palavra. Pastor, confiar em Deus como? Confiar em Deus agindo conforme o quê? Conforme a palavra. Ah, mas como Deus vai pagar minha dívida? Vou procurar aqui se Deus paga, onde tem uma palavra que Deus paga a minha dívida. Aí a igreja vai e inventa, né? Que você vai lá, passa a toalhinha na porta do banco, a dívida some.
Não é isso. Amém? Não é isso, não é mágica. É você entender aonde foi que você caiu, é você procurar se levantar, mas você vai confiar em quem? Confiar em Deus. Ah, pastor, é o agiota. Talvez o agiota vai afundar você mais ainda. Você vai apanhar o dinheiro, não vai ter como o quê? Não vai ter como pagar. A perseguição aumenta mais ainda. Deus às vezes está mandando você esperar um pouco. Deus está mandando você confiar na porta que Ele vai abrir para você. Mas você está preocupado. Não, eu vou pagar um dinheiro a juro. Na hora que você tem que parar e pensar. Na hora que você tem que orar mais. Por quê? Porque você não está vendo o quê? Você não está vendo saída. Não existe um sinal. Não existe uma previsão. Eu vou fazer uma coisa sem um sinal de Deus. Eu vou fazer uma coisa sem uma previsão. É melhor eu esperar em quem? Você espera no Senhor. Calma. Calma, dá tempo ao tempo. Tem coisas, irmãos, que o tempo é o melhor remédio. Nada de precipitação. Nada de ficar ouvindo a sua reação emocional. A gente se acostuma a viver pela emoção. E a palavra está falando aqui do coração justamente por isso. O coração é a fonte de quê? Pensamento, sentimento e o quê? E vontade. Diz que é a fonte da vida. Dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz, de todas as coisas você guarda o quê? O coração, porque dele procede as fontes da vida. Então quer dizer, eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos, eu tenho que tomar cuidado com meus sentimentos e com as minhas vontades, porque eles vão me trair. Por isso que a pessoa tem que ser espiritual. Ah, pastor, o humanismo, ele vale? Vale, porque o homem recebeu sabedoria. Existe uma sabedoria no ser humano, mas ela é o quê? Ela é limitada. Você vai ficar acelerando o pensamento seu no problema, você vai estressar. Você vê muita gente que entrar em depressão, a depressão ela é decorrente de quê, pastor? Eu acelero o meu pensamento num problema e não encontro o quê? Não encontro solução. Aí aquilo faz o quê? Me cansa, me estressa. Por isso que tem hora que nós temos que nos fazer um retirozinho, procurar força, procurar se concentrar. Pastor, o problema continua, mas eu preciso cuidar do meu coração. Eu preciso cuidar da minha mente. Tem gente que tem mais problemas. Tem gente que vive num conflito constante. É problema com o filho, é problema com o marido, é problema de doença, é crise financeira que já está prolongando, desemprego que já está prolongando. Aí eu pergunto, como que esse coração vai suportar? As pessoas não vão dar o apoio que você precisa. Você está sobrecarregado, você já estressou, já está exausto. Você vai ter que confiar em quem? Porque a palavra disse aqui, olha, o homem que confia no homem, quer dizer, vai ter uma hora que você confia em você, que é natural. É a nossa resistência inicial. Olha para mim, por favor. É a nossa resistência inicial. É o nosso posicionamento diante do problema. Eu vou tentar resolver. Isso é normal. Tentem resolver os problemas. Continue lutando, continue procurando emprego, continue batendo nas portas. Mas não coloque a confiança total em você. Porque vai chegar a hora que você não vai o quê? Resiste. Você não vai resistir. É essa vida espiritual que a igreja, que Deus está chamando a igreja. É esse pacto. É uma força, irmãos, é uma força que excede ao seu entendimento, mas ela existe.
Ela existe, você resiste até um certo ponto. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aí já está falando dele, de si próprio. Tanto de alguém como de você mesmo. Você confia nas pessoas e confia em você mesmo. E você não olha para quem? Não olha para Deus. É o que mais tem. Esse é o pecado. Esse é o pecado. São pessoas que não têm Deus. São pessoas que estão vivendo para si mesmas. Seja nos seus problemas, seja nas suas alegrias. Estão independentes. Amém? Aí ele diz assim, olha, porque será como a tamargueira no deserto. Ou seja, na hora difícil. E não sentirá quando vem o quê? O bem. Porque o estado emocional vai estar tão abatido, porque não buscou conforto no Senhor, não buscou a consolação no Senhor, não tem comunhão com Deus, que não vai sentir o bem, só vai dizer assim, eu não estou aguentando mais. E é o que mais a gente vê dentro da onde? Dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque a sua fé vira religião. Você fica querendo ver para quê? Para crer. Por isso que você acaba mergulhando. Você acaba querendo fazer tudo do seu jeito. Só que a oposição está muito forte. Nós encontramos fases na vida, irmãos, que nós vamos bater e não vai o quê? Não vai resolver. Só que você vai se apegar com quem? Você vai se apegar com Deus. Pessoas aqui que estão com problemas. Pessoas que estão no deserto. Pastor, é isso que está acontecendo comigo. Eu realmente confiei no homem. Eu realmente confiei em mim. Um dia eu confiei muito em mim. Falando de mim mesmo, eu confiei um dia muito em mim. A gente confia muitas vezes nas pessoas, nas amizades, confiamos muito em nós também. Mas só que chega uma hora que nós vamos para o deserto. Deus permite chegar um deserto na vida das pessoas. Agora, passar no deserto, irmão, não vem, pastor, é coisa do diabo. Não, isso acontece com qualquer um. Rico passa por deserto, pobre passa por deserto, mendigo passa por deserto. Tem gente que vive no deserto. Não fica perguntando por quê, não. Por que isso? Já pensou se todo mundo perguntar por quê? Se todo mundo tem problema? É mais fácil você saber aprender a lidar. Aprenda a lidar com o problema. Você está aqui para quê? Para você tomar posse de um poder superior, supremo. Eu olho para Deus como um poder supremo, sobrenatural. Ah, mas isso é tolice. É tolice para quem não tomou posição com Deus. Quem tomou posição com Deus está dependendo de Deus. Quem está na pior, quem está por baixo, quem não está vendo saída, esse que tem que exercitar mais ainda a fé. Esse que tem que confiar mais em Deus. Amém? Ele disse assim, olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Aparta o seu coração do Senhor. Pensa por si mesmo, pensa pelas pessoas, recebe o conselho das pessoas, mas Deus está distante. Nós estamos falando aqui, igreja, de uma parte espiritual. E uma parte espiritual que governa o mundo material. O mundo que se vê é governado pelo mundo que não se vê. Entenda isso. Deus, ele quer governar a sua vida. Mas você não vê. Mas você tem que crer que ele o quê? Que ele existe. Você tem que crer que ele te abençoa. Diga glória a Deus. Você vai crer, pastor, eu vou crer que Deus, ele me abençoa. Eu não vou seguir os desígnios do meu coração, não. Eu não vou pensar como eu quero, mas eu vou fazer conforme
eu vou confiar em Deus. Aí ele diz assim, vamos em frente. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto o quê? Junto às águas. Diga glória a Deus. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o quê? Quando vem o calor. Amém. A gente passa pela prova, mas você é cristão. Já é diferente. Uma coisa é quando a pessoa não é cristão. O não cristão, ele não tem Deus. Ele não tem essa força além. Ele não tem essa força espiritual, essa força invisível. Ele acredita no recurso visível, mas ele não tem o recurso o quê? Invisível. Vocês não podem materializar Deus não, irmãos. Sabe qual é o problema? A igreja tem materializado Deus, por isso que tem a teologia da prosperidade. Porque é mais fácil. Só que a própria Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é esse? É Espírito. Deus é Espírito. Mas se materializa Deus em quê? Em chave, em toalha, em pacote de sal. Amém? Mas quanto mais você materializa Deus, mais distante de Deus você está. Por que a Arca da Aliança sumiu? Porque Deus não queria mais que as pessoas olhassem Ele na matéria. Mas tem igreja hoje que ainda coloca a Arca da Aliança onde? Inventa um altar e coloca a Arca da Aliança no altar. Eu pergunto, isso está abençoando? Não, isso está mostrando o grau baixo de espiritualidade, de conhecimento da verdade. Tanto para quem prega essas coisas, quanto para quem está disposto a ouvir. Toca na arca, aí sobe no altar, toca na arca, e depois quer falar de outras religiões. Não, pastor, lá eles acreditam em imagem. Quer quem acredita mais em imagem do que evangélico? Do que quem se diz evangélico? Evangélico tem que ficar quietinho. Amém? Ao invés de falar de outros que acreditam em santos, você ainda é pior, que você acredita numa chave. Você acredita no tijolo. Mas essa confiança em Deus é o que, pastor? É em espírito. Essa confiança é um sentimento profundo, é algo que está lá dentro de você, que você não abre mão. Você não abre mão, por pior que seja a circunstância, dentro de você, no profundo do seu coração, mesmo vendo tudo complicado, como Davi viu. Davi estava no vale da sombra da morte. Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele declama aquele verso do versículo 20, do capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Leva-me às águas do descanso, às águas tranquilas. Depois ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale. Por quê, pastor? Porque ele estava no vale. Ele estava no vale, ele disse, ainda que eu ande pelo vale, não o quê? Não temerei. Eu estou vendo a coisa esquisita, mas eu vou confiar em quem? E é isso que te dá livramento. Diga glória a Deus. É isso que te fortalece. Fortalece primeiro. Olha o que ele falou. Porque ele será bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? O que era para secar, não o quê? Não seca. Veio o calor, ou seja, veio a prova, veio a dificuldade, mas esse varão confia no Senhor e a esperança dele está em Deus. Ele está esperando o recurso de Deus, ele está esperando a providência de Deus, a fé dele está ligada no Senhor, na palavra de Deus,
em Jesus Cristo, na salvação que é Jesus Cristo, no perdão do pecado que é Jesus Cristo, na cura que Jesus Cristo é, porque Ele é cura, porque Ele é libertação, porque Ele é salvação. Ele colocou o coração dele em Jesus, glória a Deus, e pode acontecer o que for, pode chover fogo, pode cair fogo do céu, mas a Bíblia está dizendo que a folha vai permanecer o quê? A folha vai permanecer verde. Ao invés de entristecer na prova, você vai continuar com boa aparência. Ao invés de você secar, se entristecer, não querer vir na igreja mais, vai aí pastor, ora por mim aí que eu não estou bem não. Mas tem gente que diz que é cristão, mas na hora da prova, é folha seca. Não consegue louvar, não consegue vir na igreja glorificar, não consegue exaltar. Foi o que eu falei no início aqui. Você vem, coloca o seu problema onde? De lado, louve, adore, ore, fale com Deus, expressando confiança, expressando esperança. Agora, a Bíblia está dizendo que essa árvore, a raiz dela está ligada aonde? No ribeiro. É uma pessoa que tem o Espírito Santo, amém? Pastor, que árvore é essa? Que ribeiro é esse? É a fonte de água viva, que Jesus disse que todos vocês terão, se crerem nele, como diz a Escritura. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão o quê? Rios de água viva. O que é isso, pastor? Vai fluir o poder de Deus, vai fluir esperança, vai fluir uma palavra de vida, e não palavra de morte. Eu não aguento mais, é melhor eu morrer. Deus sabe. Não, Deus não sabe disso não. Deus sabe que eu não estou bem. Não, Deus até sabe, mas Ele não quer que você continue assim. Ele quer que você retome sua posição de vencedor. Em todas as coisas nós somos mais que o quê? Nós somos mais que vencedores. Não é religião não, irmãos. É essa confiança em Deus, independente de amuleto, independente pastor, é o sacerdote. Não tem negócio de sacerdote também não. Essa era sacerdotal acabou. Não, pastor ungido. Não tem negócio de pastor ungido não. Ungido é você quando crê. O sacerdócio da igreja hoje é real, olha lá. Sacerdócio da igreja somos nós. Nós somos sacerdócio, é um conjunto aqui. Igreja é isso aqui que está formado. Igreja não é o prédio, não. Tem gente que fica prestando reverência para prédio. Pastor, a catedral. É o templo que fez lá, que ninguém tem igual. Aí fica adorando o templo. Isso aí é um grau de espiritualidade muito baixo. São cegos guiando outros cegos. São pessoas que caíram na operação do erro, sabe por quê? Porque estão seguindo aos desejos do próprio coração. Faz o que quer, mas não faz o que a palavra de Deus manda. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. E por que, pastor, que tem falsa profecia e tem igreja cheia, mesmo pregando a falsa profecia? Porque a Bíblia diz que Deus entrega o teimoso à operação do próprio erro. Ele passa a ser consequência, a receber as consequências do seu próprio quê? Do seu próprio erro, que ele insiste em cometer. Ele insiste em cometer. Ele dá ouvido ao seu próprio quê? Ao seu próprio coração. Ao invés de guardar o coração para Deus, ele faz o que ele quer. Por isso que a igreja hoje faz o que ela quer. Ela distorce o evangelho como ela quer. E muita gente acredita por quê? Porque excita a paixão. Irmão, você vai ficar rico. Irmão, Deus vai fazer. Irmão, Deus vai te curar. Vem aqui que aqui tem unção de cura. Só que o cara vem, não é curado e morre com a doença. Mas ele morre doente e perde a salvação. Por quê, pastor? Porque ele não acreditou na cura? Não, porque ele não confiou em quem?
Porque ele não confiou em Deus. Eu posso morrer doente, mas a minha salvação vai vir da parte de quem? Porque eu confio em Deus até o final. Porque a minha fé está o quê? Na palavra de Jesus. Mesmo que aconteça o pior, mas a minha confiança continuará firme em quem? Em Deus. A sua confiança tem que continuar firme em Deus. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a religiosidade. Nós temos um padrão para seguir, pastor. É o pensamento de quem? É o pensamento de Deus que está aqui. Mas aqui também tem um pensamento do diabo. E tem um pensamento do homem aqui. Tem 3 palavras dentro da Bíblia. Tem a palavra do homem, tem a palavra de Deus e tem o quê? E tem a do diabo. Tem ou não tem? O diabo fala na Bíblia? Tem passagem que o diabo falando aqui dentro? Tem ou não tem? Ou não tem, igreja? O diabo falou com Jesus? Então você sabe que tem a palavra do diabo ali. Ele oferece um reino ali. Pega essa palavra que o diabo oferece, o reino, e oferece para a igreja. É o que a teologia da prosperidade está fazendo. O que o diabo ofereceu para Jesus, o pastor da teologia da prosperidade adotou a teologia do diabo e está oferecendo o reino da terra para a igreja. Ao invés de oferecer salvação, perdão de pecado, resistência, porque essa palavra aqui está falando de resistência. Jeremias chamou a atenção do povo, sabe por quê? Porque o povo, ao invés de resistir no Senhor, cedeu. O povo quis fazer pacto com o egípcio. E o Egito representava o quê, pastor? O próprio pecado. Egito representava a escravidão. Egito representa o mundo na Bíblia. Como que eu vou me associar ao mundo para vencer minhas adversidades? Como que eu vou aderir ao mundanismo quando Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 12, para não nos conformarmos com o quê? Com o mundo. Amém? Em termos espirituais, o que quer dizer, pastor? Você dá ouvido ao mundo corrompido? Você dá ouvido ao mundo que o coração deles está tomado pelos pensamentos depravados de Satanás, os maus pensamentos, corações endurecidos, corações obstinados, separados de Deus. É isso. Por isso que a Bíblia diz que eu não posso ouvir o meu, eu tenho que me converter, irmão. Nós não temos cabeça, não. No campo espiritual, nós não temos juízo. A boa consciência só vem a partir do momento que eu recebo Jesus Cristo, que eu recebo a doutrina de Jesus Cristo. Aí você recebe a boa o quê? A boa o quê? A boa consciência. Você vai saber o que é certo e vai fazer o que é certo. Porque consciência é o que, pastor? Saber o que é certo. A Bíblia fala da boa consciência, mas a Bíblia fala de uma obscuridade quando a pessoa está distante de Deus. A Bíblia fala de obscuridade quando você, ao invés de aderir ao pensamento de Deus, você está andando pelo seu próprio pensamento. Amém? Olha o que ele fala. Ele será, versículo 8, como uma árvore plantada junto às águas. Quer dizer, essa água tem suprimento constante. Estende suas raízes para o ribeiro, ou seja, busca, né? São pessoas que estão juntos, estão diante de Deus e ainda estão buscando, estão criando raiz de fé, estão se fortalecendo, estão se firmando. Aí diz, e não receia quando vem o calor, que esse calor aqui é o que, pastor? A prova, mas sua folha fica o que? Verde. A expressão sua, olha para mim, folha verde é a sua expressão sempre de expectativa que vai dar tudo o quê? Vai dar tudo certo. Pastor, vai ter uma resposta de Deus de uma maneira ou de outra. Pode vir deserto, pode vir seca, pode vir prova, pode vir crise, mas você está com a raiz cada vez mais profunda. Porque o que faz com que a árvore não caia é o quê?
É o tronco? Não, é o quê? É a raiz. A planta, o que segura ela na terra é a raiz. O que segura um cristão de verdade é a fé dele em Jesus Cristo. É a fé dele na palavra de Deus. Amém? Você coloca a sua fé na palavra de Deus. Pastor, é pela palavra de Deus que eu estou vivendo. Não é pela mentira, não. Não é pelo envelope, não. Comprando milagre, não. Amém? Não é pagando preço de dinheiro para milagre, não. Que é o que eu vejo aí. Ah, irmão, você não deu o dízimo, é o ladrão, é o devorador. Mas isso é quem não conhece o Evangelho, infelizmente. Ah, pastor, mas muita gente não conhece. Concordo. 99% dos membros da igreja de Jesus não conhecem o Evangelho. Não conhecem e não procuram conhecer. Conhecem menos e cada vez menos. Ninguém conhece tudo. O senhor conhece tudo? Não. Mas eu tenho buscado conhecer, porque isso foi uma ordem de Jesus. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade o quê? A verdade vos libertará. Senão você vai ficar com a folha murcha na hora da prova. Na hora que vier o calor, na hora que vier a provação, você não vai resistir. É por isso que tem muita gente na igreja frustrado. Por quê? Porque ao invés de aprofundar a raiz nas águas do Espírito, que representa a verdade de Deus, o pensamento de Deus, a intenção de Deus, não vejo o Espírito Santo, não materializa ele não. Não materializa Jesus não. Jesus é como, pastor? É louro de olho verde? Os estudos dizem que não. Uns falam que Jesus era até negro. Não se espantem com isso. Não, mas, pastor, mas Jesus tem que ser muito bonito. O negro também é bonito. Todo mundo é bonito. Principalmente por onde? Principalmente por dentro. Não é aquele Jesus materializado de olhos verdes, mas é o que? O pensar, é o pensamento dele, irmãos. É o pensamento de Jesus, é o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de quem? É o Espírito de quem? E o que é o Espírito, pastor? A intenção, a vontade, o ensino, a instrução. Quando a pessoa vive na instrução de Deus, ela está firme. Por quê? Porque isso é profético. Essa palavra de Jeremias aqui é profética. Quem confia no Senhor vai ter resistência. Diga glória a Deus. Se você confiar no Senhor, irmão, por pior que seja a situação, você vai ter o quê? Resistência. E as pessoas não vão ver você com a cara murcha. Ah, fulano, você está triste. Mas você é cristão, irmão, como é que pode? A raiz sua não tá rasa, hein? Precisa aprofundar mais, hein? Você tem que se agarrar mais com a palavra, hein, irmão? Tem que se agarrar mais com a verdade de Deus, hein? Amém? Você está com a aparência abatida, mas por quê? Você anda com a Bíblia embaixo do braço, está tão arrasado assim. Essa Bíblia é desodorante, né? Ela não serve para quê? Está servindo para nada, porque o pensamento dela não entra onde? Não entra no seu coração. Se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, eu não estou dizendo que é mágica, não. A palavra de Deus está dizendo que você vai manter uma aparência, um estado de espírito o quê? Elevado. Diga glória a Deus. Tem muita gente abatido, pastor, extremamente preocupado, porque não está confiando em quem? Está confiando em Deus. Ah, pastor, mas não é assim, não é assim. Nós que não estamos acostumados a viver a palavra. Nós somos imediatistas. Tudo tem que acontecer na hora que a gente quer. Deu problema, tem que resolver imediatamente. Aí eu dou glória a Deus. O milagre, pastor, foi na hora. Foi na hora. Deu um acidente, o carro veio, eu consegui sair, não aconteceu nada, não tomei prejuízo nenhum. Aí você vem dar o testemunho. Mas se for uma provação, que você está ali, tendo que resistir, e aquilo está demorando, ao invés de você dar glória a Deus, você vai só murchando,
vai só murchando, vai só encolhendo, encolhendo, encolhendo. Daqui a pouco, nem na igreja o cara quer vir mais. Não tem frequência, não se firma, coloca a culpa em tudo. Hoje eu não estou bem, minha cabeça não está boa, mas daqui a pouco chega na igreja dando glória. Um dia está lá em cima, outro dia está onde? Não, mas esse não é esse que confia no Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que ele será como a árvore, para quem chegou agora, Jeremias 17, versículo 8. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Amém? E não receia quando vem o quê? Quando vem o calor. Olha só, irmãos, estende as raízes. Quem tem que estender as raízes é você. Quem tem que buscar as águas é você. Você foi plantado junto às águas. Deus ele colocou você diante de quê? Deus colocou a gente diante de quê? Da palavra. Agora você procura a palavra. Não procura a palavra que os outros estão falando, não. Procura conferir o que você está ouvindo, hein? Porque o perigo hoje dentro da igreja é ouvir qualquer coisa. Ah, pastor, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Revelação, prognóstico. Ah, Deus mandou te dizer, irmão. Aí você pega, aí confia naquela palavra do homem, mas não é de Deus. Mas foi por emoção. Você saiu todo empolgado do culto. Ah, Deus falou comigo hoje. Oh, pastor, a resposta que eu precisava, eu fui numa igreja aí e a missionária falou. A missionária. Mas a água, a raiz, quem tem que esticar até as águas é quem? É você. A água é a palavra do Senhor. A água é o Espírito Santo. Jesus falou, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva, mas ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Amém? João 7, 38, se eu não me engano. Glória a Deus. Você tem que procurar a palavra de Deus. Quando vem o calor, sua folha fica verde. Aí a coisa piora. E no ano de o quê? Sequidão. Não é só o calor não, piora mais ainda. Vem uma seca. A situação aperta e depois o que, irmão? Piora. Olha só o que acontece na vida de um cristão. Na vida de uma pessoa que está na presença de Deus. A Bíblia ensina mais a gente a resistir ao sofrimento do que nos regozijarmos de vitórias instantâneas. Eu vejo o Evangelho me preparando mais para enfrentar um mundo de aflições, como Jesus Cristo disse, do que um mundo de fantasias, um mar de rosas. Que a igreja evangélica hoje prega um mar de rosas. E 99% das pessoas estão frustradas dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque não conhecem isso aqui, ó. Não admitem tempos difíceis na vida. E é o que mais tem. Quem diz que não tem tempo difícil está vivendo em fantasia. Está fora da realidade. É questão de uma hora para outra para a casa cair feio. Eu digo para vocês colocar os pés aonde? Coloque os pés de vocês no chão. Pare de ilusão, hein? E a igreja tem vendido muita ilusão, hein? Igreja tem vendido muita ilusão. Quem entra em igreja tem que tomar cuidado. Quem entra em igreja tem que procurar, pastor, se não abrir a Bíblia, o que é que eu faço? Sai fora. Se não abrir Bíblia, se não tiver adoração ao Senhor, se não tiver palavra, não perca tempo. Ah não, mas lá tem uma amizade boa, lá tem o grupo dos empresários, sai fora, saia fora. Ah, o chá das mulheres, saia fora. Amém. Você precisa de alimento, irmão.
Você precisa de aprofundar suas raízes. Você tem que tomar cuidado, porque de uma hora para outra vem o calor, e depois vem o tempo de quê que a palavra está dizendo? O ano da sequidão. Mas ele está dizendo aqui, não se afadiga, nem deixa de dar o quê? Nem deixa de dar fruto. Ou seja, a sua vida não vai parar. Quem crê, diga glória a Deus. Por toda dificuldade você vai continuar vivendo. Por toda dificuldade a sua vida vai continuar tendo sentido. Você não vai dizer assim, minha vida não vale nada, minha vida acabou. Está repreendida essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vai te sustentar no calor, porque o Senhor vai te sustentar no ano da sequidão. Prova, por mais difícil que seja, você não vai deixar de frutificar. E ele diz assim, para a gente fechar, enganoso é o quê? Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas é o quê? E perverso, quem o conhecerá? Se você pensar por você, irmão, irmã, você vai cair na armadilha da sua própria paixão, da sua própria emoção. Quem vive diante de Deus, não vive de sentimento, vive pela fé. Coração produz muito sentimento. Coração, a Bíblia está falando dele aqui no sentido pejorativo, por quê? Porque dele provém pensamentos ruins. Jesus disse o quê? Os maus desígnios procedem da onde? Do coração do homem. As más intenções, os maus pensamentos, os sentimentos ruins procedem do coração do homem. Pastor, mas meu coração, eu só sinto coisa boa. Glória a Deus. Mas só é possível sentir coisas boas no coração se ele estiver iluminado por Deus, se ele estiver iluminado pela palavra. Só se você for convertido ao Senhor. Agora, se você pensar por você, irmão, vem o que, pastor? Raiva, inveja, medo, depressão, desespero. Amém? Sentimento de pena de si mesmo, porque você não tem estrutura. Nós nascemos sem estrutura. Nós precisamos voltar para o princípio. Sabe o que a Bíblia quer? Que você volte a ser imagem e semelhança de quem? De Deus. E isso só é possível com uma conversão. Você só consegue ser estruturado novamente se você voltar para o Senhor. Enganoso é um coração, o que, pastor? Distante de Deus. Enganoso é um coração que só pensa por si mesmo. Enganoso é um coração humanista. É uma pessoa que não nasceu de novo. É isso que está se referindo aqui. É uma pessoa sem o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus nos concede um novo coração. Deus nos concede um espírito novo. Mas esse espírito novo é iluminado pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Amém? E ele diz assim: e eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus o quê? Digam glória a Deus. Vocês entenderam, igreja? Deus não vai dar a você aquilo que você não quer. Não é o que você merece, não. Deus, ele vai te dar aquilo que você quer. Se você insistir em querer o mal, você vai receber o mal. Ele esquadrinha o coração, ele prova o coração e ele concede de acordo com o seu coração. Às vezes a pessoa está pensando errado, mas Deus sabe que aquele coração é um coração bom. Às vezes você está pedindo algo, mas Deus sabe que o inimigo está te enganando.
Mas você é um coração que pertence a quem? É um coração segundo o coração de Deus. Tem muito cristão que pede o que não deve. Só que Deus, ele vai provar primeiro qual é a sua disposição com Ele. Ele esquadrinha o coração para ver a sua disposição de entrega, de alma e de espírito. Tem muita gente que faz uma oração errada, porque está ouvindo o quê? O próprio coração. Mas se o seu coração está guardado para Deus, é Ele que vai direcionar a sua vida. Diga glória a Deus. Mesmo você pedindo errado, o que é que Deus vai fazer? Ele não vai conceder. Porque o seu coração está em quem? Está nele. Pastor, mas pode acontecer de um cristão pedir errado? Pode. Pode sim. Satanás, ele tenta nos enganar, irmãos. Nós pensamos uma coisa e é o quê? E é outra. Por isso que eu digo a você para alinhar o seu coração com Deus, se converter hoje. Pastor, vou procurar ouvir a palavra, vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, vou procurar ler mais as passagens de Jesus Cristo, vou procurar mais viver espiritualmente, conforme Jesus quer que eu viva, e com certeza o diabo não vai conseguir te enganar. E principalmente, Deus vai aprovar o seu coração. E Ele vai te dar, Ele diz assim, ó, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, as obras agradáveis a Deus vão nos conceder bênçãos espirituais. Se você pratica as obras do Espírito, que é iluminado pelo Espírito Santo, Deus vai conceder a você as bênçãos espirituais. É isso que Deus quer conceder aqui nessa noite. Amém? Fecha a Bíblia.